Olá pessoal, aqui é o professor Hugo Gomes. Nessa nossa videoaula iremos resolver algumas questões sobre função exponencial. Questões essas que estão na nossa apostila. Então, para vocês acompanharem melhor a videoaula, peguem o seu material e acompanhem comigo a leitura das questões. Vamos para a questão número 10. Diz assim: com base em uma pesquisa, obteve-se o gráfico abaixo, que indica o crescimento de uma cultura de bactérias ao longo de 12 meses, pela lei de formação representada pela função. A função que vem dada aí para a gente é n de t igual a k, que multiplica p elevado a t. Né? Ele diz que k e p são constantes reais, são constantes que determinam essa função. Aí ele pergunta, nas condições dadas, o número de bactérias após 4 meses é. Então, pessoal, ao analisar esse gráfico, você observa que quando o tempo é zero, no t igual a zero, implica que o n de zero, segundo o gráfico, é igual a 1.200. Outra informação extraída do gráfico é que quando t for igual a 12, após 12 meses, o n de 12, ou seja, o número de bactérias após 12 meses, vai ser igual a 9.600. Então essas são as duas informações que tem aí no nosso gráfico. Né? Então vamos utilizar essas duas informações aplicando na lei de formação para descobrir quem são, né? Quais os valores dessas duas constantes, pois elas é quem dão a cara dessa função. Então vamos substituir o primeiro ponto. Vamos lá, n de zero, substituindo na função, vai ser igual a k vezes p elevado a zero. N de zero foi dado para nós, n de zero é 1.200, a informação está no gráfico. É igual a k, que multiplica p elevado a zero é 1. Então k, a constante k é igual a 1.200. Achei o primeiro valor da primeira constante. Então agora vamos usar a segunda informação, que diz que n de 12 é igual a, substituindo no ponto, vai ser k vezes p elevado a 12. N de 12, segundo o gráfico, é igual a 9.600. Nós já sabemos que k é 1.200, pois calculamos anteriormente, vezes p elevado a 12. Passamos esse 1.200 dividindo. 9.600 dividido por 1.200 dá 8. Então, p elevado a 12 é igual a 8. Vamos guardar aqui essas duas informações. E agora vamos para a pergunta, né? A questão diz que ela quer saber qual é o número de bactérias após 4 meses. Ou seja, quanto é n de 4. N de 4, substituindo na função, vai ser igual a k, que multiplica p elevado a 4. Ok? Então, o k nós sabemos quanto é. O k vai ser igual a 12.000. Só que p elevado a 4 a gente não sabe. Nós sabemos que p elevado a 12 é 8. Vamos trabalhar com esse p elevado a 12 para ver se a gente descobre esse p elevado a 4. Vocês concordam que p elevado a 12 pode ser escrito p elevado a 4 elevado a 3? Né? Porque potência de potência, a gente conserva a base, multiplica os expoentes, 4 vezes 3 igual a 12. Isso aqui é igual a 8. Esse expoente 3, quando nós passamos para o segundo membro, ele vai em forma de raiz cúbica. Então, p elevado a 4 vai ser a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Ou seja, p elevado a 4 igual a 2. Então, chegamos na informação que a gente queria. Né? Nós descobrimos aqui que p elevado a 4 igual a 2. Então, o n de 4, que é o que a questão pede para a gente, é igual a 2.400. Ou seja, a população de bactérias após 4 meses é igual a 2.400. A alternativa certa é a letra B. Vamos à questão número 11.
Um dos perigos da alimentação humana são os micro-organismos, que podem causar diversas doenças e até levar a óbito. Entre eles, podemos destacar a salmonela. Atitudes simples como lavar as mãos, armazenar os alimentos em locais apropriados, ajudam a prevenir a contaminação pelos mesmos. Sabendo que certo micro-organismo se prolifera rapidamente, dobrando sua população a cada 20 minutos, pode-se concluir que o tempo que a população de 100 micro-organismos passará a ser composta de 3.200 indivíduos é. Então, pessoal, um resumo da questão é que nós temos uma população de bactérias que se multiplica, né? Digamos, a cada 20 minutos essa população dobra. Você tem uma população de 100 bactérias inicialmente, de 100 micro-organismos. Então você quer que ela passe a ser, ou você quer saber quanto tempo ela vai chegar em 3.200. Sabendo que ela dobra a cada 20 minutos. Então, eu vou escrever aqui uma função, seria a função da população em função do tempo, que vai ser igual a população inicial vezes 2 elevado a t sobre 20. Porque depois de 20 minutos, aqui esse expoente vai dar 1, então nós vamos dobrar. Depois de 40 minutos, esse expoente vai dar 2. Então nós vamos, 2 elevado a 2 é 4, nós vamos quadruplicar e assim vai. Então, você quer que essa população chegue, a população final, a 3.200. Você diz que a população inicial é 100, vezes 2 elevado a t sobre 20, que é justamente o que nós devemos encontrar, é o tempo. Você passa esse 100 dividindo, então você vai ficar com 32 igual a 2 elevado a t sobre 20. Nós temos uma equação exponencial simples aqui, né? Continuando aqui em cima, 32 é 2 elevado a 5, que é igual a 2 elevado a t sobre 20. Já que as bases são iguais, os expoentes também são. Então 5 igual a t sobre 20. Mesmo por extremos, t igual a 100 minutos. Como a questão quer a informação em horas, 100 minutos, nós sabemos que é 1 hora e 40 minutos. Alternativa certa, 1 hora e 40 minutos, letra B de bola. Vamos agora à questão número 12. A vigilância sanitária, em certo dia, constatou que, em uma cidade, 167 pessoas estavam infectadas por uma doença contagiosa. Estudos mostram que, pelas condições sanitárias e ambientais dessa cidade, a quantidade Q de pessoas infectadas por essa doença pode ser estimada pela função. A função que aparece aí para nós é Q de T, que significa a quantidade de pessoas contaminadas em função do tempo, é igual a 167.000 dividido, vou aqui colocar uma fração, dividido por 1 mais 999 vezes 3 elevado a menos t sobre 360. Então, esse aqui é o nosso expoente do número 3. Ele diz, onde t é o tempo em dias contados a partir da data da constatação da doença na cidade. Nesse contexto, é correto afirmar que, 360 dias depois de constatada a doença, o número estimado de pessoas nessa cidade infectadas pela doença é de... Pessoal, ele quer saber, após 360 dias, qual é o número de pessoas infectadas. Então, ele quer saber simplesmente o que quando t for 360. Então, o Q de 360 vai ser igual a 167.000 dividido por 1 mais 999 vezes 3 elevado a menos 360 sobre 360.
Menos 360 sobre 360 dá menos 1. Então, quando nós temos expoente negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, nós vamos ficar aqui com 167.000 sobre 1 mais 999 vezes 1/3. 1/3 é justamente 3 elevado a menos 1. Né? Então, fazendo essa multiplicação, essa divisão, que de 360 vai ser igual a 167.000 dividido por 1 mais 333. Então, finalizando nossa questão, que de 360 vai ser igual a 167.000 dividido por 334. E 167.000 dividido por 334 dá exatamente 500. Então, a população será igual a 500. Então, a alternativa certa é a letra B de bola. Vamos agora à questão número 13. Os modelos matemáticos que representam os crescimentos populacionais em função do tempo de duas famílias de micro-organismos, B1 e B2, são expressos respectivamente por meio das funções. Então, tem duas funções aí, que é a primeira chamada f1 de t igual a t ao quadrado mais 96. E a função 2, que é a chamada f2 de t, é dado pela expressão 9 vezes 2 elevado a t mais 64. Diz que para t maior que zero. Com base nessas informações, é correto afirmar que a letra A diz: após o instante 2, o crescimento populacional de B1 é maior que o de B2. Então, pessoal, B1 é o crescimento populacional da função 1 e B2 é o crescimento populacional da função de número 2. Então, após 2 minutos, né, ele diz que o tempo aí é maior que zero. Na verdade, ele só fala em instante 2, ele não fala em unidade de tempo, mas enfim. Vamos calcular o F1 de 2. F1 de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado mais 96. 2 ao quadrado é 4, mais 96, o F1 de 2 é igual a 100. F2 de 2, crescimento populacional no instante 2, vai ser igual a 9 vezes 2 ao quadrado, mais 64. 9 vezes 4 dá 36. Então, 36 mais 64, o F2 de t dá igual a 100 também. Então, você observa que no instante 2, as funções são iguais, né? O crescimento delas, até nesse ponto se torna igual. Por você olhar a estrutura das duas funções, você observa que essa função ela é uma função do segundo grau, uma função quadrática. E essa função aqui é uma função exponencial. Então, pessoal, por ser uma função exponencial, essa função ela vai ter um crescimento maior, certo? Se nós formos aqui escrever aqui um esboço desse gráfico, né? Vamos ver aqui como ficaria essa lógica aqui. A função B1, no ponto 0, ela vale 96. Ela começa aqui, ó. Vamos dizer que aqui é o ponto 96. A função B2 da F2, quando t for 0, ela vai dar 2 elevado a 0 é 1, 9 vezes 1, 9, 9 mais 64 dá 73. Ela sai aqui, um pouco menos. A função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Ela vai crescer aqui. E a função exponencial, o gráfico dela é uma hipérbole. A questão está nos dizendo que justamente nesse ponto aqui, ó,
no ponto 2, é onde a população é igual. E essa população é igual a 100. Foi o ponto que a gente encontrou aqui, ó. Após 2, a população é 100. Mas a partir desse ponto aqui, a função exponencial ela vai crescer mais rápido, né? Para você ter certeza absoluta do que você está fazendo, para ter certeza, você faz o f de 3. Ó. O f1 de 3 vai ser 3 ao quadrado mais 96. f1 de 3 vai ser igual a 9 mais 96, que dá igual a 105. O f2 de 3 vai ser 9 vezes 2 ao cubo mais 64. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 9 dá 72. 72 mais 64 dá 136. Então a população aqui vai crescer para 105, essa aqui vai crescer para 136. Então com certeza a B2 cresce mais rápido. Então a alternativa certa, após o instante T2, o crescimento da populacional B1 é menor do que B2. Alternativa certa, letra B. Vamos agora à questão número 16. Uma substância radioativa sofre desintegração ao longo do tempo, de acordo com a relação massa em função do tempo é igual a C vezes A elevado a menos KT. Em que A é um número real positivo, T é dado em anos, M de T é a massa e C e K são constantes positivas. Sabe-se que MO dessa substância foram reduzidos a 20% em 10 anos. A que porcentagem de MO ficará reduzida a massa da substância em 20 anos? Então, pessoal, pelo que nós já vimos nas funções exponenciais, nós já podemos dizer que esse C aqui, essa constante é justamente o MO, né? Que seria a massa inicial. Quando o tempo for zero, esse expoente aqui vai dar zero, a elevado a zero é 1, então a massa inicial é C, que seria MO. Então a nossa função, vamos escrever assim, massa em função do tempo é igual a massa inicial vezes A elevado a menos KT. A questão dá uma informação dizendo que ela vai ser reduzida a 20%, vamos botar aqui, 20% de MO, né, no caso, em 10 anos, ou seja, quando T for 10, menos K vezes 10. Então simplificamos MO e a gente vai dizer que A elevado a menos 10K é igual a 20%. A questão quer saber qual seria a porcentagem de MO em 20 anos. Vamos lá, vamos fazer aqui o M de 20. M de 20 vai ser o nosso mesmo MO, que é a nossa massa inicial, vezes a constante, vezes o valor A elevado a menos K vezes 20. Né? Então, M de 20 é o que a gente quer saber, vai ser igual a MO, que é a massa inicial, vezes A. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar A elevado a menos 10K ao quadrado. Por quê? Porque quando nós multiplicarmos menos 10K vezes 2, dá justamente menos 20K. E esse valor de A elevado a menos 10K, nós sabemos que vale 20%. Então aqui nós vamos ficar com 20% ao quadrado. Né? Então M de 20 vai ser igual a MO vezes 20 ao quadrado é 400. 100 ao quadrado dá igual a 10.000. Simplificamos aqui 2 zeros com 2 zeros, que ficamos justamente com 4%. Então M de 20 vai ser MO, que é a sua massa inicial, vezes 4%, ou seja, vai ser reduzida a 4% da massa inicial. Alternativa certa, letra C.
Vamos à questão 19. Em 1772, o astrônomo Johann Elliott Bode, considerando os planetas então conhecidos, tabelou as medidas das distâncias desses planetas até o Sol. E nós temos uma tabela aí com o valor n, o nome do planeta e a distância até o Sol em unidades astronômicas. A partir dos dados da tabela, Bode estabeleceu uma expressão a seguir, com a qual se poderia calcular em unidades astronômicas o valor aproximado dessas distâncias. A expressão que ele elaborou é a expressão 3 vezes 2 elevado a n menos 2 mais 4. Isso tudo dividido por 10. Essa é a expressão que ele elaborou. Atualmente, Netuno é o planeta para o qual n é igual a 9, e a medida da sua distância até o Sol é igual a 30 unidades astronômicas. A diferença entre esse valor e aquele calculado pela expressão de Bode é igual a d. O valor percentual do módulo de d em relação a 30 unidades astronômicas é aproximadamente igual a. Então, pessoal, vamos calcular qual é a distância de Netuno por essa expressão, sabendo que n é igual a 9. Então, nós ficaremos com 3 vezes 2 elevado a 9 menos 2 mais 4. Tudo isso aqui sobre 10. Então, a expressão vai ficar 3 vezes 2 elevado a 7 mais 4. Tudo isso sobre 10. 2 elevado a 7 é igual a 128. Então, ficaremos com 3 vezes 128 mais 4 sobre 10. 3 vezes 128 é 384, mais 4 sobre 10. 388 sobre 10, 38,8. Essa é a distância calculada pela expressão de Bode. Mas ele diz que D é justamente a diferença entre o que já sabia-se, né? Dado o módulo da distância 30, que foi dado na questão, menos a distância que nós calculamos pela expressão de Bode. Esse 30 já está calculado aí no texto da questão. Então, D vai ser justamente 8,8. Ele quer saber o valor percentual desse D em relação a 30 unidades, ou seja, 8,8 em relação a 30. Você pode fazer uma regra de 3, dizer que 30 corresponde a 100%, 8,8 corresponde a x. Você pode fazer essa regra de 3 para descobrir a porcentagem. Eu simplesmente dividi 8,8 por 30, onde isso aqui vai dar aproximadamente 29%. Alternativa certa, letra A. Obrigado a todos os alunos que assistiram a videoaula. Desejo bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.